Há uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que muitos carregam no peito como uma pedra. Por que Deus permitiu que as pessoas que eu mais amei fossem as primeiras a me abandonar? Não estou falando de inimigos, não estou falando de desconhecidos. Estou falando de pai, de mãe, de irmão, de filho, de cônjuge. Estou falando daquele elo de sangue que deveria ser o mais seguro do mundo e que, de repente, se tornou a fonte da dor mais profunda que você já sentiu. E a pergunta não é simples, ela vai fundo. Ela pergunta sobre a natureza de Deus. Ela pergunta se ele viu, se ele se importou, se ele poderia ter impedido. E talvez, e aqui está o verdadeiro peso da questão, ela pergunta se Deus foi o responsável por isso. Antes de você recuar por achar que essa pergunta é blasfêmia, quero que você abra o livro de Gênesis e olhe para um jovem chamado José. José não foi vendido por inimigos, não foi entregue por estranhos, foi vendido pelos seus próprios irmãos, pessoas que comeram com ele, pessoas que conheciam o nome de sua mãe, pessoas que viram seu pai abraçá-lo. E foram exatamente essas pessoas que o jogaram numa cisterna, sentaram para comer pão, enquanto ele gritava, e depois negociaram o preço da sua vida como se fosse mercadoria. Não havia como aquilo parecer o plano de Deus naquele momento. Não havia como, no fundo daquela cisterna, com as mãos marcadas pelas cordas e os olhos cheios de pó e lágrimas, José enxergar qualquer coisa além da traição. E nós não temos o direito de diminuir aquilo. A dor era real. O abandono era real. A rejeição era real. Mas o texto de Gênesis 45 vai nos dizer algo que perturbará qualquer análise humana. Quando José, anos depois, se revela aos seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que o venderam, ele não diz, vocês me destruíram e Deus me salvou apesar disso. Ele diz algo infinitamente mais perturbador. Não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Gênesis 45:8. Leia devagar. Não foram os irmãos que o enviaram, foi Deus. Isso não absolve os irmãos de sua crueldade. Eles foram responsáveis pela maldade que fizeram. O texto é claro nisso também. Mas o que José viu, depois de anos, depois de prisão, depois de esquecimento, depois de dor acumulada camada por camada, foi que havia uma mão que conduzia o que parecia ser apenas desastre. E eu preciso te perguntar, você consegue enxergar isso na sua história? Não estou pedindo para você fingir que não doeu. Não estou pedindo que você chame de bênção o que foi crueldade. Estou perguntando se você está disposto a considerar que o afastamento que você viveu com sua família, doloroso, real, injusto em muitos aspectos, pode ter sido o canal pelo qual Deus moveu você para onde você precisava estar. Porque se você ainda está esperando que a reconciliação familiar seja o sinal de que Deus te aprova, você pode estar esperando a coisa errada. E pode estar perdendo o que ele está fazendo agora, exatamente por causa do afastamento, não apesar dele. Mas eu não quero que você fique apenas com José. Quero que você ouça o que Jesus disse. E Jesus disse coisas que nenhuma tradição religiosa confortável consegue digerir facilmente. Em Lucas 12:51, ele declara: pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes divisão. E então ele descreve o que essa divisão parece: pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora. Ele está descrevendo a família. E ele está dizendo que a sua presença, não a ausência dele, mas a presença dele, pode ser a causa dessa divisão. Isso nos força a sair de uma teologia do conforto que nunca foi bíblica. Há uma ideia circulando nas igrejas de que seguir a Jesus trará harmonia em todas as suas relações, que sua família te amará mais, que todos ao seu redor reconhecerão a graça de Deus sobre você e se aproximarão. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse o contrário.
Quando ele chamou Mateus, Mateus levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O texto não nos diz o que a família de Mateus achou disso, mas nós sabemos que ele era cobrador de impostos, alguém que, para a cultura judaica da época, era considerado traidor, impuro, colaborador do opressor romano. Quando Mateus se levantou e seguiu Jesus, é quase certo que não foi para os aplausos da sua família. Seguir a Jesus pode custar o aplauso das pessoas que você mais ama. E isso é uma verdade que a maioria das igrejas não tem coragem de pregar, porque é uma verdade que esvazia bancos. As pessoas querem ouvir que Deus vai restaurar tudo, que a família vai se unir, que no final todos vão se abraçar. E talvez isso aconteça, mas talvez não. E o plano de Deus não depende da aprovação da sua família para ser cumprido. Pense em Abraão. Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus. Não foi um chamado para ficar e melhorar suas relações familiares. Foi um chamado para partir. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Gênesis 12:1. Deus colocou a partida antes da promessa. A separação veio antes da bênção. E Abraão foi. O texto não nos diz que ele se despediu de todos com abraços e lágrimas felizes. Não nos diz que a família aprovou. Nos diz apenas que ele foi, porque Deus falou, e ele obedeceu. Há algo no chamado de Deus que frequentemente exige que você se mova antes que as pessoas ao seu redor entendam por quê. E essa incompreensão, esse olhar de estranheza dos seus, esse silêncio que dói mais do que qualquer palavra áspera, pode ser exatamente o sinal de que você está no caminho certo, não no caminho errado. Mas eu sei que isso levanta uma questão que você não consegue engolir facilmente. E eu quero endereçá-la com cuidado, porque ela é justa. A questão é esta: e quando o afastamento não veio do meu chamado, mas da minha falha? E quando não fui eu que me separei da família por seguir a Deus, mas fui eu que errei, que magoei, que destruí aquela relação com minhas próprias mãos? Essa pergunta é honesta. E ela merece uma resposta igualmente honesta. Há afastamentos que são consequência de pecado. Há relações que se partiram porque alguém, talvez você, agiu com egoísmo, com orgulho, com violência de palavras ou de ações. E nesses casos, o afastamento não é o plano primário de Deus. É a consequência dolorosa de escolhas erradas. Mas mesmo aí, e isso é o que a graça faz de mais desconcertante, mesmo aí, Deus não abandona seu propósito. Ele não cancela o que planejou porque você foi desobediente no meio do caminho. Ele não rasga o mapa só porque você tomou um desvio. O que ele faz é mais difícil. Ele usa até o desvio. Davi cometeu adultério. Davi mandou matar um homem inocente. As consequências foram devastadoras. A família de Davi nunca mais foi a mesma. Mas o Salmo 51 nos mostra alguém que não fugiu das consequências. Alguém que ficou diante de Deus com as mãos sujas e disse: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." E Deus não o abandonou. Deus não cancelou o pacto. Deus trabalhou com o que havia, com as ruínas do que havia sido destruído, e fez algo que nenhuma mente humana teria projetado. Se o seu afastamento familiar veio do seu erro, a resposta não é a negação, não é a justificativa. A resposta começa com o que Davi fez: prostrar-se e ser honesto diante de Deus antes de tentar consertar qualquer coisa com as pessoas. Porque a reconciliação com Deus precisa anteceder qualquer tentativa de reconciliação humana. Quando invertemos essa ordem, quando tentamos consertar a família antes de consertar o coração, chegamos às relações com os mesmos padrões que as destruíram. E o afastamento continua. Só que agora, com o rótulo de tentativa fracassada. O que Deus está fazendo nessa separação pode ser exatamente isso: criar o espaço que você nunca criou para encontrá-lo sem a multidão da família ao redor.
sem o barulho das expectativas alheias, sem o peso de quem você tem que ser para os outros. Às vezes Deus afasta para aproximar, afasta das pessoas para te aproximar dele. Existe uma ilusão que a família cristã brasileira alimenta há gerações, e é uma ilusão perigosa, precisamente porque é linda. É a ilusão de que uma família unida é necessariamente uma família aprovada por Deus. Que a harmonia familiar é sinônimo de bênção divina. Que se todos estão bem, Deus está satisfeito. Mas o que fazemos com Lot? Lot era sobrinho de Abraão. Estava junto, andou com o patriarca, participou das promessas, e a família de Lot, ao final, foi exatamente aquilo que o impediu de receber plenamente o que Deus havia preparado. Sua esposa olhou para trás, para o que havia sido deixado, para os laços, para o conforto do que era familiar, e virou estátua de sal. Seus genros riram quando ele tentou alertá-los. Até suas próprias filhas, depois de tudo, agiram com uma desumanidade que envergonha o texto. A família de Lot estava unida, e essa união foi sua ruína. Isso nos obriga a fazer uma pergunta que poucos pastores têm coragem de fazer do púlpito. Sua família está te unindo a Deus ou te desviando dele? Não é uma pergunta para criar rebeldia. Não é uma pergunta para justificar abandono irresponsável de obrigações. É uma pergunta espiritual séria, porque o diabo entende muito bem que não precisa te atacar diretamente se conseguir usar quem você ama para fazer isso por ele. A pressão familiar pode ser a forma mais sofisticada de tentação espiritual que existe, porque ela não vem com cara de tentação. Ela vem com o rosto de quem te gerou, de quem cresceu contigo, de quem partilhou a mesma mesa. E quando essa voz diz, você está exagerando nessa fé, ou você mudou demais, ou essa igreja te lavou o cérebro, é muito mais difícil discernir do que quando o inimigo ataca de fora. Jesus sabia disso. Por isso, ele fez uma afirmação que continua escandalosa 2000 anos depois. Em Mateus 10:37, ele disse, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Releia isso. Não é uma metáfora suave. Não é exagero retórico para fazer efeito. É um critério de discipulado. Jesus está colocando a si mesmo acima do vínculo mais sagrado que a cultura humana conhece, o vínculo familiar, e dizendo que quem não fizer essa escolha hierárquica não é seu discípulo. Isso não significa que você deve desamar sua família. Significa que o amor pela família não pode ser maior do que o amor por Cristo. E quando esses dois entram em conflito, a escolha precisa ser feita. Não com brutalidade, não com descaso, mas com clareza. E muitas vezes, quando essa escolha é feita com seriedade, o resultado imediato é o afastamento. A família não entende, a família se ofende, a família rotula, e você, que achava que estava apenas obedecendo a Deus, se vê de repente do lado de fora de conversas, de almoços de domingo, de grupos de família. Isso dói. Eu não vou minimizar isso. Dói com uma dor que não tem nome adequado em nenhum idioma. Mas quero que você olhe para o que aconteceu com os primeiros discípulos. Quando Jesus chamou Tiago e João, eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E o texto diz, em Mateus 4:22, que eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e o seguiram. Deixaram o pai no barco, com as redes à meia conserta. Não há indicação de que Zebedeu aprovou. Não há relato de uma conversa de reconciliação antes da partida. O chamado veio, eles responderam e partiram. O pai ficou e eles foram. Isso não foi crueldade, foi obediência. E eu preciso te perguntar, você tem confundido obediência a Deus com crueldade para com sua família? Porque essas duas coisas não são a mesma coisa, mas quando dói, parecem ser. Há uma teologia distorcida que diz que se você está sofrendo em suas relações familiares por causa da fé,
Você deve estar errando em algum lugar. Que a paz familiar é o termômetro da vontade de Deus. Mas essa teologia nunca sobrevive a uma leitura honesta dos profetas. Jeremias foi proibido por Deus de se casar. Leia Jeremias 16:2. Não tomarás mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Isso não foi punição, foi vocação. Deus estava dizendo que o ministério de Jeremias requeria um tipo de solidão que o casamento e a família tornariam impossível. E Jeremias obedeceu. E viveu a maior parte de sua vida sem o conforto de um lar, sem o calor de filhos, sem a estabilidade que qualquer ser humano deseja. Você acha que Jeremias foi menos amado por Deus por causa disso? Você acha que a ausência de família em sua vida foi sinal de que Deus havia se afastado? Leia o livro inteiro. A intimidade entre Jeremias e Deus é tão intensa, tão crua, tão real, que às vezes o texto parece uma conversa entre dois amigos, com toda a atenção e toda a profundidade que uma amizade verdadeira carrega. O afastamento da família não é evidência da ausência de Deus. Pode ser evidência exatamente do contrário, mas eu preciso ir mais fundo, porque há uma dimensão dessa questão que raramente é tratada com honestidade. O que acontece quando o afastamento não é espiritual, mas é resultado de disfunção, de abuso, de relacionamentos que foram tóxicos desde o início? O que acontece quando a família que você deixou ou que te deixou não era um ambiente de amor, mas um ambiente de dano? Há pessoas ouvindo isso agora que cresceram em lares onde o amor era condicional, onde a violência era normalizada, onde a vergonha era a moeda de troca emocional. E a mensagem que essas pessoas receberam da igreja frequentemente foi: honra teu pai e tua mãe. Portanto, aguentas e fica, mas honrar não é o mesmo que se submeter ao dano. Honrar não é o mesmo que fingir que o que foi errado foi certo. E às vezes, não sempre, mas às vezes, o afastamento físico e emocional de um ambiente familiar prejudicial é não apenas saudável, mas necessário para que você sobreviva espiritualmente. O 5º mandamento diz para honrar pai e mãe. Mas o mesmo Deus que deu esse mandamento é o Deus que guiou José para longe de seus irmãos, que chamou Abraão para longe de sua parentela, que ordenou a Ruth, uma mulher estrangeira, sem família, sem lar, que ficasse com Noemi, ao invés de voltar para os seus. A graça de Deus não é uma força que te mantém preso em lugares que te destroem. A graça é uma força que te liberta, para que você possa finalmente tornar-se quem Ele sempre soube que você era. E às vezes, para que essa transformação aconteça, o afastamento precisa acontecer primeiro. Quero que você faça uma pausa aqui, não para respirar. Quero que você pense. Pense naquele momento exato em que você percebeu que algo havia mudado entre você e sua família. Pode ter sido uma conversa, pode ter sido um silêncio, pode ter sido uma ausência que foi se tornando permanente sem que ninguém formalmente declarasse que havia terminado. O que você sentiu naquele momento? Vergonha, talvez. A sensação de que você havia falhado em algo fundamental. Porque em nossa cultura, especialmente na cultura cristã latino-americana, família é identidade, família é honra, família é o espelho em que você se vê. E quando esse espelho racha, você não sabe mais muito bem quem você é. Mas quero te mostrar algo que o apóstolo Paulo entendeu com uma clareza desconcertante e que está registrado em Filipenses 3. Paulo estava escrevendo de dentro de uma prisão, não de um púlpito confortável. E ele começa a listar tudo o que havia deixado para trás. A circuncisão no 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele está falando de família, está falando de linhagem, está falando de toda a identidade que vinha de quem ele era por nascimento. E então ele diz algo que deveria nos parar completamente. Mas o que para mim era lucro, considerei como prejuízo por amor de Cristo.
Filipenses 3:7. Paulo não perdeu sua família. Ele a abandonou. Há uma diferença importante. Ele fez uma escolha ativa de não deixar que aquela identidade familiar fosse o centro de quem ele era. E chamou isso de troca. Trocou o lucro da linhagem pelo conhecimento de Cristo. Será que você está disposto a fazer essa troca? Não porque sua família não importa, mas porque há algo que importa mais. Porque o que Paulo está descrevendo não é frieza emocional, é hierarquia espiritual. É a capacidade de amar sua família sem precisar que ela seja sua fonte. É a liberdade de honrar seu pai sem precisar que ele te aprove. É a maturidade de orar por sua mãe sem precisar que ela entenda o que Deus fez em você. Esse nível de liberdade não vem fácil, não vem com um sermão, não vem com uma oração de 3 minutos. Vem com um processo, frequentemente doloroso, de aprender que sua identidade não está mais ancorada em quem te gerou, mas em quem te redimiu. E esse processo, na maioria das vezes, só acontece quando há algum grau de afastamento. Porque enquanto você está imerso no sistema familiar, com todos os seus papéis, expectativas, memórias, dinâmicas de poder, é quase impossível enxergar com clareza quem você é fora dele. O afastamento, então, pode ser o laboratório onde Deus faz o trabalho que não conseguia fazer no meio do barulho. Pense na história da mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos. Lucas 8 nos conta que ela havia gasto tudo o que tinha com médicos, que nenhum havia conseguido curá-la, e que sua condição a tornava ritualmente impura pela lei judaica. Impura. Isso significava exclusão. Significava que ela não podia ser tocada, não podia tocar. Significava afastamento de família, de comunidade, de tudo que a sociedade considerava normal. 12 anos de isolamento, e foi exatamente nesse isolamento, não apesar dele, mas através dele, que ela chegou ao ponto de uma fé tão concentrada, tão desesperada, tão pura, que bastou tocar a barra da roupa de Jesus para que o poder fluísse. Ela não precisou falar, ela não precisou se anunciar. A fé que o isolamento havia destilado nela era suficiente. Eu não estou dizendo que Deus causou sua doença. Estou dizendo que Ele usou a exclusão para produzir nela uma qualidade de fé que a inclusão nunca haveria produzido. Você consegue ver isso na sua história? Aquele período em que você estava sozinho, sem a rede de segurança familiar, sem o conforto de saber que alguém da família estava torcendo por você, foi exatamente o período em que sua fé foi obrigada a crescer? Porque fé, que depende de aprovação familiar, não é fé, é conforto. E conforto e fé não são a mesma coisa. Fé é o que resta quando o conforto vai embora. Agora, quero falar de algo que a maioria dos pregadores evita, porque é desconfortável demais. A questão da culpa. Não a culpa falsa, essa que o diabo usa para te paralisar. Mas a culpa verdadeira, que é o reconhecimento honesto de que você contribuiu para o afastamento. Há pessoas que estão lendo isso e que, no fundo, sabem que não foram apenas vítimas da dinâmica familiar. Sabe que há coisas que disse que não deveria ter dito, escolhas que fez que afetaram a família, ausências que foram egoístas, não espirituais, silêncios que foram covardia, não sabedoria. Para essas pessoas, a mensagem não é Deus planejou tudo isso, então está tudo bem. A mensagem é mais difícil. Deus pode redimir até o que você destruiu, mas a redenção começa com honestidade. O filho pródigo de Lucas 15 chegou a um ponto que o texto chama de entrar em si mesmo. Ele foi para longe, ele gastou, ele destruiu. E num momento de clareza dolorosa, ele reconheceu: levantarei e irei a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não havia desculpa. Não havia explicação que transferisse a responsabilidade. Havia apenas o reconhecimento limpo do que havia acontecido.
E foi esse reconhecimento, não a distância, não o tempo, não as circunstâncias, que iniciou a volta. Se você está no afastamento e sabe que parte desse afastamento veio da sua falha, a pergunta que Deus está fazendo agora é a mesma que fez ao filho pródigo antes que ele chegasse em casa. Você está disposto a entrar em si mesmo, não para se destruir com culpa, não para se punir com autoflagelação espiritual, mas para reconhecer com honestidade o que foi, para que possa começar a construir o que pode ser. Porque Deus não trabalha com versões editadas de você. Ele trabalha com a versão real, com todas as marcas, com todos os erros, com toda a história. E a história, por mais dolorosa que seja, ainda não terminou. Há uma cena no livro de Ruth que quase sempre passa despercebida, porque ficamos tão focados na fidelidade de Ruth que não prestamos atenção na escolha de Orpá. Orpá também era nora de Noemi. Também havia perdido o marido. Também estava diante da mesma encruzilhada. E Noemi, numa generosidade que poucos líderes espirituais demonstrariam, disse a ambas: voltai, cada uma à casa de sua mãe. Ela as libertou. Ela as dispensou da obrigação. Ela lhes disse que podiam voltar para a família de origem. E Orpá voltou. Não porque era má, não porque faltava amor, mas porque diante da escolha entre a família conhecida e o desconhecido com Noemi, ela escolheu o que era familiar, o que era seguro, o que tinha rosto conhecido. Ruth não. Ruth disse aquela frase que entrou para a eternidade: onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth 1:17. Ela não estava apenas declarando lealdade a Noemi. Ela estava declarando disposição de abandonar tudo que havia sido seu lar para seguir algo que ela ainda não compreendia completamente. O Deus de Israel, um povo estranho, uma terra desconhecida. E Orpá desaparece do texto. Ruth recebe um livro inteiro. Eu não estou dizendo que Orpá foi para o inferno. Não estou fazendo nenhum julgamento eterno. Estou dizendo que há duas escolhas diante de cada pessoa que enfrenta o afastamento familiar. Você pode voltar para o que era familiar, o conforto do que você conhece, os padrões de quem você sempre foi dentro daquele sistema, ou você pode seguir em frente, em direção ao que Deus está fazendo, mesmo que seja estranho, mesmo que seja solitário, mesmo que ninguém ao seu redor entenda. E essa escolha silenciosa que ninguém vê, que não tem cerimônia, que não tem testemunha além de Deus, é a escolha que determina o que acontece a seguir. Mas aqui preciso colocar um aviso pastoral sério, porque há um erro que alguns cometem ao tentar viver essa liberdade. É o erro de usar o chamado de Deus como justificativa para abandono irresponsável, de usar a espiritualidade como escudo para fugir de obrigações reais, de chamar de afastamento necessário o que na verdade é apenas evitação de conflito, fuga de responsabilidade ou orgulho disfarçado de discernimento. Há quem abandona o cônjuge e chama isso de chamado. Há quem negligencia os filhos e chama isso de ministério. Há quem corta o relacionamento com pais idosos e chama isso de fronteiras saudáveis. E em nenhum desses casos, o texto bíblico sustenta a escolha. Paulo é explícito em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Isso é linguagem forte. É linguagem que nos impede de espiritualizar negligência. O afastamento que Deus usa tem características específicas. Não é fuga, não é abandono de obrigação, não é silêncio motivado por orgulho. É separação que vem da obediência, mesmo quando dói. Não separação que vem da conveniência, mesmo quando é justificada com vocabulário bíblico. Você sabe a diferença no seu próprio coração.
Você sabe se o afastamento que você mantém é uma questão espiritual ou é uma questão de orgulho que não quer ceder. Você sabe se a distância que você preserva é proteção necessária ou é punição disfarçada de princípio. E se você está honesto consigo mesmo, pode ser que precise admitir que parte do afastamento que você está vivendo é sua escolha, não de Deus. Isso também é redenção. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Mas voltemos ao que Deus genuinamente usa. Há um padrão que atravessa toda a Escritura. Deus frequentemente opera nos intervalos, nos momentos entre o chamado e o cumprimento, entre a promessa e a posse. E esses intervalos quase sempre envolvem algum grau de separação do que era familiar. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes de receber o chamado do Monte Horebe. 40 anos longe do Egito, longe da corte, longe de tudo que havia formado sua identidade. 40 anos como pastor de ovelhas alheias. E foi nessa obscuridade, nessa distância forçada de tudo que ele havia sido, que Deus preparou quem ele precisaria ser. O deserto não foi punição, foi preparação. Mas de dentro do deserto é impossível ver isso. De dentro do afastamento é impossível ver isso. É por isso que a fé precisa funcionar no escuro, não a fé que vê e acredita, mas a fé que não vê e ainda assim se move na direção de Deus, porque aprendeu que Deus é fiel mesmo quando o cenário não sugere isso. E eu quero te perguntar diretamente, como está a sua fé agora? Não no geral, especificamente nessa área de afastamento familiar. Você tem confiado em Deus com isso? Ou você tem tentado controlar o resultado, manipular a reconciliação, forçar a reaproximação, ou, no extremo oposto, garantir que a distância permaneça porque é mais seguro do que se arriscar novamente? O controle é o oposto da fé. E o afastamento familiar, frequentemente, se torna o campo onde esse controle é mais evidente, porque é onde mais dói perder. Soltar o resultado de uma relação familiar nas mãos de Deus é um dos atos de fé mais difíceis que existe. Mais difícil do que orar por cura, mais difícil do que confiar a Deus as finanças, porque as finanças você pode calcular, a saúde você pode monitorar, mas uma relação familiar carregada de história, de memória, de dor acumulada, isso você não controla. E essa falta de controle é aterrorizante, mas é exatamente aí que Deus trabalha. Nos lugares onde você não tem controle, nos relacionamentos que você não consegue forçar, nas histórias que você não consegue editar, Deus é soberano sobre as suas relações familiares, mais soberano do que você. E soltar isso, genuinamente soltar, não apenas dizer que soltou enquanto continua tentando controlar nos bastidores, é o ato de adoração mais profundo que você pode oferecer nessa situação. Quero falar agora sobre algo que fica no silêncio entre os versículos, algo que a Bíblia não explica em detalhes, mas que mostra em narrativa. É o custo emocional do afastamento de Deus. Não o afastamento que você faz por obediência. O afastamento que Deus sente quando Ele mesmo permite que algo doloroso aconteça porque é necessário. Em João 11, Lázaro está morrendo. As irmãs mandam mensagem para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E o texto nos diz algo chocante. Quando Jesus o ouviu, disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11, 4, 6. Releia isso. Ele ouviu, ele amava, e ficou 2 dias sem ir. Não porque era distante, não porque não se importava, mas porque havia algo em jogo maior do que o alívio imediato do sofrimento deles. Havia uma revelação que precisava acontecer, e essa revelação exigia que a dor chegasse ao seu ponto máximo antes de ser revertida.
Quando Jesus chegou, Marta foi ao seu encontro e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. É uma frase carregada. Não é só tristeza, é quase uma acusação gentil. Você sabia, você poderia ter vindo. Por que não veio? E Jesus não se defendeu, não explicou a lógica, não apresentou o plano. Ele apenas foi com ela até onde Lázaro havia sido sepultado. E o texto nos dá o versículo mais curto da Bíblia, mas talvez o mais pesado. Jesus chorou. João 11:35. Por quê? Ele sabia o que estava prestes a fazer. Ele sabia que dali a instantes a morte seria revertida. Por que chorou? Porque ele estava dentro da dor deles. Porque mesmo sabendo o fim, ele não era indiferente ao presente. Porque a soberania de Deus não é a mesma coisa que frieza divina. Deus sabe o que está fazendo no seu afastamento familiar. Ele conhece o fim, mas ele não é indiferente à sua dor no processo. Ele chora com você mesmo quando é ele quem permitiu a separação por um propósito maior. Isso muda a forma como você vê a situação, porque há uma versão distorcida de soberania divina que torna Deus num arquiteto frio, alguém que moveu as peças do seu quebra-cabeça sem nenhuma emoção, sem nenhuma compaixão, apenas executando um plano. Mas o Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia entra na dor com você. O Deus da Bíblia não apenas observa do alto, ele desceu, assumiu carne, sentiu fome e cansaço e desapontamento e lágrimas. E em Getsêmani, poucas horas antes da cruz, caiu com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mateus 26:39. Isso é o Filho de Deus, experimentando o peso do que está sendo pedido dele, não com indiferença, com angustia real, e mesmo assim obedeceu. E eu preciso te perguntar, você está disposto a carregar o peso do que Deus está pedindo de você nessa situação familiar, mesmo quando é angustiante, mesmo quando você não entende, mesmo quando a separação dói de um jeito que você não tem palavras para descrever? Porque a obediência de Getsêmani não foi fácil, não foi bonita, não foi acompanhada de paz imediata. Foi suor como sangue. Foi oração repetida 3 vezes. Foi um momento em que o próprio Deus encarnado precisou ser fortalecido por um anjo para continuar. Mas ele continuou. E o que veio depois da cruz, a ressurreição, a redenção, a reconciliação de toda a humanidade com o Pai, foi diretamente dependente do sofrimento de Getsêmani. O que você está sendo chamado a atravessar no afastamento familiar pode ter a mesma estrutura. A separação dolorosa de agora pode ser o Getsêmani que precede uma ressurreição que você ainda não consegue imaginar. E aqui preciso ir ao livro de Jó, ao livro que a maioria dos pregadores visita superficialmente porque incomoda demais. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. E sua esposa, a única pessoa que permaneceu ao seu lado, disse a ele: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. A única companhia que lhe restou foi destrutiva. O único elo familiar que não havia sido cortado pela morte era um elo que o empurrava para a rebeldia. E Jó recusou. Não com facilidade. O livro inteiro é a prova de que não foi fácil. Mas recusou. E ao final, quando Deus fala do meio do redemoinho, não há uma explicação, não há uma resposta para as perguntas de Jó, há apenas a presença avassaladora de Deus. E isso, apenas isso, foi suficiente para que Jó dissesse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O afastamento, inclusive o afastamento familiar, pode ser o que te leva do conhecimento de segunda mão sobre Deus para o encontro direto com Ele. Você quer conhecer Deus de ouvir ou você quer ver? Porque ver custa. Custa Getsêmani, custa o redemoinho de Jó, custa a cisterna de José, custa a solidão de Jeremias.
Custa o deserto de Moisés. Mas o que é ganho não tem comparação com o que é pago. Chegamos agora ao ponto mais prático desse sermão. E prático não significa superficial, significa aterrissado. Significa que o que foi dito precisa virar escolha, ação, direção concreta. Porque a verdade bíblica que não se torna obediência prática é apenas informação. Informação não transforma ninguém. Então deixa eu te perguntar diretamente, o que você está fazendo com o afastamento familiar que você carrega? Há 3 respostas possíveis. A primeira é a amargura. Você está carregando aquele afastamento como uma ferida aberta, revisitando-o constantemente, alimentando ressentimento, construindo uma narrativa interna onde você é sempre a vítima e os outros são sempre os vilões. E essa amargura está te consumindo, não a eles, a você. Porque a Escritura é clara, olhando cuidadosamente para que ninguém fique sem a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. A amargura não fica quieta, ela se espalha. Ela contamina seu relacionamento com Deus, com seu cônjuge, com seus filhos, com sua igreja. Ela transforma a forma como você interpreta tudo, sempre com a lente da desconfiança, do abandono, da injustiça. Se essa é sua resposta, você precisa parar agora mesmo e reconhecer: isso é uma raiz que está me destruindo. A segunda resposta possível é a negação. Você não está com amargura declarada, mas também não processou nada. Você enterrou o afastamento debaixo de ocupação, de ministério, de serviço, de qualquer coisa que te mantenha suficientemente distraído para não ter que sentir. E funciona por um tempo, mas o que é enterrado vivo continua se movendo debaixo da terra e eventualmente vem à superfície, geralmente da pior forma, no momento mais inoportuno, com a pessoa que menos merece receber o peso daquilo que foi acumulado. Se essa é sua resposta, a pergunta de Deus para você é a que ele fez a Adão no jardim: onde estás? Não porque Deus não saiba, mas porque ele quer que você apareça, sem folhas de figueira, sem desculpas, sem disfarces. A terceira resposta, a que Deus está convidando você, é a entrega, não resignação passiva, não fatalismo espiritual, mas a entrega ativa de quem coloca algo nas mãos de Deus e diz: eu não sei como isso vai terminar, eu não sei se vai haver reconciliação, eu não sei se vai haver restauração, mas eu escolho confiar em Ti com isso. E essa entrega tem passos. Não são passos de checklist frio, são passos de pastoreio. O primeiro é o luto honesto. Você precisa chorar o que foi perdido, não fingir que não perdeu, não minimizar, não espiritualizar antes de humanizar. Jesus chorou em João 11 antes de ressuscitar Lázaro. A ordem importa. O luto precede a restauração. Se você nunca chorou de verdade pelo afastamento da sua família, se nunca sentou diante de Deus e deixou vir à tona a dor real do que foi perdido ou quebrado, você está pulando uma etapa que não tem atalho. Chore, permita-se sentir. Não para ficar preso na dor, mas para atravessá-la. O segundo passo é o perdão. E preciso ser muito cuidadoso aqui, porque perdão é talvez a palavra mais mal compreendida no vocabulário cristão. Perdão não é dizer que o que foi feito foi aceitável. Não é fingir que a dor não existiu. Não é obrigatoriamente a reconciliação, que é outra coisa, que envolve duas partes e que pode ou não acontecer. Perdão é uma decisão unilateral de não deixar o que a outra pessoa fez determinar mais quem você é e como você vive. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Não estava dizendo que a crucificação estava certa. Estava recusando deixar que a injustiça daquele momento definisse quem ele era. Você pode fazer o mesmo com sua mãe que nunca te amou da forma que você precisava,
com seu pai, que estava sempre ausente ou sempre presente da forma errada, com o irmão que te traiu, com o filho que te rejeitou, não para absolvê-los, para te libertar. O terceiro passo é a oração específica. Não orações genéricas de Senhor, cuida da minha família. Orações que nomeiam o que está quebrado, que nomeiam a pessoa, que nomeiam a dor, que pedem a Deus para fazer o que só Ele pode fazer naquele relacionamento. Há algo de poder sobrenatural que acontece quando você ora pelo nome de alguém que te magoou. Não porque você está sentindo amor naquele momento, mas porque a oração te posiciona na disposição de Deus para com aquela pessoa, que é misericórdia, que é paciência, que é o desejo de que nenhum se perca. E quando você ora assim, algo muda. Nem sempre na outra pessoa, frequentemente primeiro em você. O quarto passo é talvez o mais difícil: deixar que Deus seja Deus no tempo dele. Isso significa que você pode ter feito tudo certo: o luto, o perdão, a oração, e ainda assim a reconciliação não acontecer no seu tempo. Pode não acontecer nesta vida, e Deus ainda é bom, e o plano ainda é soberano, e você ainda está no lugar certo. Isso é fé adulta. Não a fé que recebe o que pediu e então acredita, mas a fé que não recebe o que esperava e ainda assim permanece. Há uma última coisa que precisa ser dita, e é a coisa mais importante de tudo que foi dito até aqui. Toda essa jornada, o afastamento, a dor, a entrega, o crescimento que vem pelo caminho mais difícil, só faz sentido se for orientada por uma direção. E essa direção não é a reconciliação familiar, embora ela possa acontecer. Não é a paz emocional, embora ela possa vir. Não é a compreensão de tudo o que aconteceu, embora alguma clareza possa chegar. A direção é o Pai. Voltemos ao filho pródigo uma última vez, porque a parábola não termina na volta do filho. Termina no pai que estava no caminho, olhando, esperando. E quando viu o filho ainda ao longe, correu. Não esperou que o filho chegasse até ele. Correu. Isso é o Deus que você tem. Não um Deus que cruza os braços à distância e espera ver se você é suficientemente humilhado para merecer atenção. Um Deus que vê você ainda ao longe e corre na sua direção. E eu preciso te dizer, não como frase bonita, mas como realidade bíblica concreta, que independente do que aconteceu com sua família, independente de como está esse relacionamento agora, independente de se haverá ou não reconciliação, você tem um pai que nunca te abandonou. Não que nunca tenha permitido dor, não que nunca tenha deixado você atravessar o deserto, mas que nunca se afastou de você da forma que as pessoas ao seu redor se afastaram. O Salmo 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Esse versículo foi escrito para ser lido em situações reais, não hipotéticas. Davi conhecia abandono, conhecia rejeição, conhecia a experiência de ser preterido por quem deveria te escolher primeiro. E de dentro dessa experiência, ele não declarou que tudo estava bem. Declarou que Deus era o acolhimento quando tudo mais havia falhado. Isso não é consolo barato, é a base mais sólida que existe. Porque a verdade é que toda relação humana, mesmo a melhor, mesmo a mais saudável, mesmo a mais amorosa, é limitada. Todo pai humano é incompleto. Toda mãe humana tem lacunas. Todo irmão, todo filho, todo cônjuge carrega em si os mesmos limites que você carrega. Nenhum ser humano consegue ser para você o que Deus é. E quando colocamos essa expectativa nas relações familiares, quando pedimos à família que nos forneça o que só Deus pode dar, garantimos nossa própria decepção. O afastamento, então, pode ser o instrumento pelo qual Deus desfaz essa expectativa equivocada. Porque a dor da ausência familiar seja tão intensa que te force a buscar em Deus o que você havia buscado nas pessoas. Isso não é crueldade divina,
É a misericórdia mais profunda que existe, porque qualquer coisa que te empurre na direção de Deus, mesmo que seja dolorosa, mesmo que pareça injusta, mesmo que ninguém ao seu redor entenda, é uma misericórdia. E agora eu te pergunto, com toda a seriedade que essa pergunta merece, o que você vai fazer com isso? Não em geral. Agora, esta semana, esta decisão específica que você tem evitado tomar, esta conversa que você tem adiado, este perdão que você tem guardado como refém, porque parece que se perdoar vai significar que está dizendo que estava tudo bem. Não estava tudo bem. E você pode reconhecer isso e perdoar ao mesmo tempo. Você pode honrar um pai imperfeito sem mentir sobre as falhas dele. Você pode amar uma mãe distante sem fingir que aquela distância não deixou marca. Você pode orar por um irmão que te traiu sem trair a si mesmo, minimizando o que aconteceu. A maturidade espiritual não é a ausência de dor nas relações. É a capacidade de carregar essa dor com fé, sem que ela se torne a narrativa central da sua identidade. Sua identidade não é filho abandonado, não é irmão rejeitado, não é pai incompreendido. Sua identidade é filho do Deus vivo, herdeiro de promessas que não dependem da aprovação da sua família para se cumprirem. Portador de um chamado que não foi cancelado pelo afastamento. E esse chamado ainda está ativo, mesmo agora, mesmo com tudo que está partido, mesmo com tudo que você não sabe ainda como vai terminar. Deus não esperou você resolver tudo para te usar. Ele não espera que sua família esteja em ordem para cumprir o que ele planejou para você. Ele trabalha em meio ao caos, no meio do afastamento, no meio da dor não resolvida, porque é exatamente aí que fica evidente que o que ele faz não depende do que você conseguiu construir. É graça, não mérito, é soberania, não circunstância. E essa graça te encontra agora, neste momento, com exatamente a história que você tem, com os afastamentos, com as perdas, com as relações que nunca foram o que você queria que fossem. Não há versão mais arrumada de você que Deus está esperando para agir. A você agora, com o coração aberto ou fechado, com fé ou com dúvida, com clareza ou com confusão. E a pergunta que ele faz é a mesma que fez ao filho pródigo antes de correr ao seu encontro. Não é uma pergunta de palavras, é uma pergunta de direção. Você está se voltando para ele? Não para a família que você perdeu, não para a reconciliação que você espera, não para a explicação que ainda não veio, para ele, porque ele é o suficiente. Não como slogan, como realidade que foi provada em milhares de vidas que atravessaram o que você está atravessando e chegaram do outro lado com uma fé que nenhuma circunstância favorável poderia ter produzido. Você pode ser uma dessas vidas. O afastamento que você carrega não tem a última palavra. A última palavra pertence ao Deus que correu em direção ao Filho ainda ao longe, que chorou com Marta e Maria antes de abrir o túmulo, que forjou um José no fundo de uma cisterna para salvar nações, que usou o exílio de uma Rute estrangeira para colocá-la na linhagem do Messias. Esse Deus está com você, agora, nesta dor, neste afastamento, nesta história, e Ele ainda não terminou.